Pessoas, estamos aqui na véspera da nossa greve geral de 14 de junho e o país está comovido pelos vazamentos ou pelas inconfidências do caso Moro Leaks, né? Os vazamentos do juiz Moro com Dallagnol, que expõe a forma como foi conduzido o processo da Lava Jato. E se eu conseguir, eu vou colocar o texto que eu comento um pouco essa questão, mas e eu não comentei ali uma questão que hoje fica bastante claro que eu deveria ter comentado. O, o Moro Leaks, ele comprova que o juiz Sérgio Moro ele sequestrou o Estado Democrático de Direito no país e a situação mais grave que perpassa o vazamento e esse processo todo é que, embora todos pareçam surpreendidos, o que surpreendeu mesmo foi o vazamento. Porque a verdade é que todos sabiam desse conluio de Sérgio Moro. E como havia um processo de comoção em relação às organizações partidárias e o PT e Lula foram estigmatizados, né, como elementos centrais dessa, desse processo catártico, né, sobrou para Lula, e esse é um outro debate, né, como é que se dá essa situação e o que leva a essa prisão no contexto do que foi o governo Lula e Dilma, mas a principal coisa é que todos sabiam. A mídia sabia, o Supremo Tribunal Federal sabia, o Congresso Nacional sabia, né? E, e na verdade nada foi feito. Bom, mas eu não vou entrar na questão da clonagem, da ilicitude, porque esse é um problema que o capitalismo precisa resolver, né? E o seu guardião, o Estado burguês. Eles que se virem para resolver esse problema de como é que foi o vazamento, né? Se havia ali um quinta coluna, ou se de fato invadiram alguma máquina, algum celular, né? Bom, mas eu queria destacar preliminarmente três pontos nesse contexto a respeito de como a esquerda se comportou nesse processo, né? E eu não falo aqui da questão de culpa do Lula. Eu acho que esse é um outro debate, mas eu estou falando dessa captura do Estado Democrático de Direito, que para quem não está muito acostumado com o tema, diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, né, que todo Estado de Direito, né, e todo Estado democrático deve zelar. Como eu disse no texto, como eu escrevi no texto, na verdade esse processo em torno de Lula legitima o que ocorre nas periferias do país, que é os pretos, os pobres e os brancos, pobres como pretos, né, para citar Gil e Caetano, são criminalizados sem qualquer tipo de formalização, né, sem julgamento, e entre 40% a 60% da população carcerária do país é de pessoas que às vezes não tiveram nem mesmo uma audiência de instrução, né, não tiveram uma acusação formal, no entanto estão aí ocupando os cárceres do país e
o judiciário, a polícia, não dão tratamento. Isso quer dizer que, a rigor, pelo rigor da lei, metade da população carcerária do Brasil deveria estar fora da cadeia, né? Ou poderiam colocar no lugar deles os reais culpados pela corrupção, né, pelo desmantelamento do país. Mas vamos lá, três aspectos desse processo do Moro Leaks que eu acho importante a esquerda refletir. O mais contundente adversário da Lava Jato é o Reinaldo Azevedo, foi o Reinaldo Azevedo, né, que é um ex-trotskista e que agora se reivindica liberal. E acho até que convence nesse papel de liberal, me parece bastante consistente com esse ideário, e a partir disso ele fez ao longo de todo o processo as críticas mais contundentes e geralmente bem embasadas, né? Isso vindo de um jornalista que não é exatamente um militante do direito, né? É claro que vários juristas, advogados progressistas e de esquerda cumpriram esse papel, mas de fato o principal adversário da Lava Jato foi Reinaldo Azevedo. Um segundo aspecto, o maior golpe que a Lava Jato sofreu não partiu da imprensa orgânica da esquerda, daqueles organismos que são mais comprometidos ideologicamente com a esquerda, né? Mas partiu do Intercept, e eu não quero fazer uma caracterização, até porque não tenho habilidade para tanto, mas sem dúvida não se pode dizer que é um organismo ligado a partidos de esquerda ou a movimentos sociais, né? E a terceira questão é que o cenário desse abalo à Lava Jato não foi nem o parlamento, nem o judiciário e nem a mídia comercial, né? Então, né, considerando essas questões, esses três aspectos, eu acho que é necessário que a esquerda, de uma forma geral, ela avalie tanto os limites quanto as potencialidades dos mandatos eleitorais, né? Em especial os mandatos do legislativo, embora o de executivo também sejam importantes, mas houve aí um desgaste generalizado, especialmente o PT perdeu bastante cargos no executivo, né? Agora, por que, é, já que o vazamento não apresenta um fato que fosse de fato, um fato que fosse exatamente desconhecido ou novidade, por que a nossa ação política teve menos impacto do que as denúncias do Intercept? Eu acho que essa reflexão ela é bastante importante. Uma outra questão que diz um pouco a respeito ao embate que na esquerda nós temos com o lulismo, que existe entre o lulismo e outros setores da esquerda, é sobre a tática judicial empregada pelo lulismo, né? É difícil falar sobre isso sem dizer qualquer coisa que não seja ofensiva aos lulistas, e não é minha intenção aqui fazer esse tipo de, de debate, sobretudo porque é público, né? Eu acho que esse debate a gente faz nos âmbitos internos da esquerda. Agora, é claro que isso só não foi pior porque Lula, felizmente, ele esteve, acho que o tempo todo consciente sobre o papel que ele iria cumprir nesse processo, né? E como é que ele iria se comportar diante das encenações grotescas que nós tivemos do juiz, dos procuradores. E uma última questão é que eu fico com a impressão que a esquerda não estará, não mostrará que está pronta para um processo de ruptura
enquanto não existir pelo menos um instrumento de informação capaz de contemplar todas as vertentes, né, que se consideram revolucionárias, né? Porque o capitalismo avança com a fragmentação, né? Porque a estratégia capitalista ela é incontestável. Mas a esquerda, que se supõe revolucionária, não consegue nem mesmo alinhavar um discurso, né? Ou mesmo uma linha editorial. Lembrando que é possível você ter dentro de um veículo de comunicação mais de uma orientação, na medida em que se a finalidade é a mesma, no sentido de confronto ao capitalismo, né, não seria impossível. Né? E é uma batalha que o nosso saudoso Vito Gianotti é uma batalha na qual ele era incansável. Né? E agora, as esquerdas precisam, parece que precisam de cataclismas como Temer e Bolsonaro para conseguir alinhavar um calendário comum. Né? Como é que nós vamos ser capazes de realizar o que o Che chamava de o extraordinário todos os dias? Né? Como é que nós seremos capazes de convencer a sociedade de que nós somos de fato uma vanguarda revolucionária se nós sequer conseguimos falar a mesma língua? Né? Então, a avaliação era um pouco essa, mas existe um aspecto final. Né? Não existe a menor chance do combate à corrupção acontecer por via do Poder Judiciário. Né? A esquerda também embarcou como se fosse possível. Né? Eu iria falar um pouco como é que começa esse paladinismo na justiça, mas o exemplo de Moro, que é mãos limpas, o único resultado objetivo foi destruir a organização partidária italiana, né, e deixar o poder nas mãos do Berlusconi por mais de décadas. Né. Ainda hoje, Berlusconi consegue se eleger para o Parlamento Europeu porque tem força ainda na Itália, né, apesar dos escândalos, inúmeros escândalos. E esse é, na verdade, o produto objetivo mais sólido do processo das mãos limpas. E se nós não conseguimos reverter esse processo no Brasil, somando ao fato de que existe esse fenômeno do bolsonarismo, a nossa situação tende a ser pior que aquela. Né? Então, era essa reflexão que eu gostaria de apresentar, sem prejuízo de eu voltar ao tema mais adiante. Né? Então, boa greve para nós todos e vamos à luta.